Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma videoaula na disciplina de filosofia para os alunos do primeiro ano, e o nosso assunto de hoje nós vamos falar sobre os filósofos pré-socráticos. Nós vamos fazer uma pequena revisão sobre a origem da filosofia e vamos abordar quem foram os principais filósofos pré-socráticos da escola jônica, da escola pitagórica, da escola eleata e da escola da pluralidade. A princípio, nós temos aqui os principais períodos da história da filosofia. Nós temos aqui o primeiro período, ele é chamado de período cosmológico, ou período socrático. E esse período vai falar sobre a origem e as causas da transformação da natureza. O segundo período, que vai do século V ao século IV a.C., é chamado de período antropológico ou período socrático. E nesse período, a filosofia vai investigar as questões humanas, sobretudo a ética, política e as técnicas, com Platão e mais precisamente ali com Aristóteles. O terceiro período da filosofia é chamado de período sistemático. É o período onde vai haver uma sistematização sobre a cosmologia e a antropologia, mostrando que tudo pode ser objeto de conhecimento filosófico. O quarto período, que vai do século III, passando pelo ano 0 e se estendendo até o século VII depois de Cristo, ele é o chamado período helenístico ou período greco-romano. E paralelo a esse período, entre o século I até o século VII, a filosofia ela é chamada de patrística, que é a filosofia produzida pelos primeiros padres da Igreja Católica. E os temas que vão ser tratados nessa filosofia é a ética, o conhecimento da relação do homem com Deus e a natureza. E aí depois nós temos, finalizando esse período já da escolástica, do século VII ao século XIV, a filosofia medieval, que vai tratar o assunto puramente teológico. E aí depois nós temos o período da filosofia chamado de Renascimento. Os temas filosóficos nesse período é a política, o conhecimento e as técnicas. E depois do período do Renascimento nós vimos aqui para a filosofia moderna, do século XIV ao século XIX. Dentro da filosofia moderna, que após o Renascimento, nós vamos ter um período da filosofia chamado de Iluminismo, que é as possibilidades da razão. E aí, esse período aqui do século VII a.C. até o século VII depois de Cristo é o que nós chamamos de filosofia antiga. Percebam que em cada período da filosofia, dentro dessa linha histórica, a filosofia ela tem um objeto de estudo específico, ela tem um objeto de estudo que vai ser investigado, tratado pelos filósofos. E nós temos a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea, que vai dos meados do século XIX até os dias de hoje. No século VI a.C., a atual Grécia ela estava constituída por diferentes cidades, que eles chamavam aí de polis. As principais delas eram Mileto, Esparta e Atenas. A origem da filosofia, ela se deve a alguns fatores históricos, que nós já colocamos aí no capítulo 1º do nosso livro, né? Entre eles, o comércio, a liberdade religiosa e a divisão da sociedade.
O comércio, ele permitiu o contato com outras culturas, né? E esse intercâmbio de ideia. A liberdade religiosa é por não haver um monopólio religioso. Existia tolerância, entre aspas, e respeito às opiniões e questionamento. Então, e é nesse contexto que a filosofia vai nascer. Então, nós temos aqui um mapa da Grécia Antiga, onde vai mostrar que as cidades-estados da Grécia, as maiores cidades e as tribos, que representada aqui por essa faixa azul. Como é que se dá a origem da filosofia? A origem da filosofia, ela se dá nessa passagem do mito ao logos. Então, o que é isso? Trata-se de encontrar uma explicação sobre o que nos rodeia, utilizando não mais o mito, mas a razão para explicar essas questões mitológicas. E, nesse sentido, os filósofos pré-socráticos, eles se encontraram, basicamente, duas questões. Primeiro, qual é a origem, a matéria ou o princípio? E qual é a autêntica realidade? E, com relação a essa primeira pergunta, qual é a origem da matéria ou o princípio da natureza, dependendo das escolas, haverá diferentes respostas. Algumas delas vai dizer que é o fogo, outras vai dizer que é a água, o apeiron, e etc. E sobre a pergunta qual é a autêntica realidade, os filósofos gregos vão se debruçar sobre a seguinte questão: o que nos oferece os sentidos ou o que nos oferece a razão para que nós possamos ter acesso ao conhecimento da realidade. A realidade em si, ela existe? Como é que ela se apresenta para o homem? Então, nós temos aqui, da escola jônica ou escola milesiana, os três representantes aqui: Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes. Esses rapazes, voltar aqui. Esses filósofos, eles são físicos e seu interesse centra-se em compreender de que a matéria ou a arqué, ela é composta na natureza, qual é a origem da matéria. E eles substituem as explicações antropomórficas, os mitos, por elementos naturais. E o Tales de Mileto, ele vai dizer que a origem da natureza é um elemento natural e determinado, que é a água. E aqui nós temos algumas curiosidades sobre o Tales de Mileto, né? Não se conhece textos clássicos do Tales de Mileto, e o Aristóteles, ele via em Tales o primeiro físico que é equivalente ao filósofo. Então, se diz na história da filosofia que o Tales de Mileto foi o primeiro filósofo. Ele era uma pessoa viajante, matemático, astrônomo e político. E em 585 a.C., ele previu um eclipse do Sol. Anaximandro de Mileto vai dizer que o elemento originário, ele é indeterminado e eterno. Ele chamou esse elemento de apeiron. Aqui nós temos um trecho que diz assim: onde as coisas têm sua origem, aí ocorre sua dissolução, segundo a necessidade, pois pagam reciprocamente a penitência por sua injustiça, conforme a ordem do tempo. Ou seja, esse elemento originário da natureza, para o Anaximandro de Mileto, não se tem o controle, né? Não se tem o controle. Ele é indeterminado, ele é eterno. Atribui-se a eles múltiplas investigações e a afirmação de que a Terra é esférica. Anaxímenes vai dizer que é o ar. O ar, ele é divino e gera divindades a partir de si. É a nossa alma.
e o que mantém nossos corpos unidos. A Terra é plana e passeia no ar, e os demais corpos celestes giram em torno dela. E aqui a gente tem uma pergunta: seria essa uma primeira tentativa de dizer que a Terra é um geocentrismo? Né? Não se sabe, eram apenas especulações que mais tarde na ciência moderna vai ser substituída, né, aí pelo heliocentrismo. Né? Uma coisa que, uma curiosidade aos meus alunos, é que o Anaxímenes, ele diz que o ar, ele é o elemento que gera toda a natureza, o cosmo, o mundo. É o elemento que deu origem a tudo. E hoje se sabe, a gente olhando na tabela periódica, nós temos diversos elementos, né, que, dependendo das suas propriedades químicas, são classificados, né? Os tipos de ar, nós temos o oxigênio, o hélio, o hidrogênio e outros elementos aí com características e propriedades semelhantes. Mas, na época do Anaxímenes, esses detalhes não eram possíveis. A escola pitagórica, ou chamada itálica, ela diferencia-se de todas as demais escolas por seu caráter religioso. O que nós temos aqui? Pitágoras, de Samos, e Filolau, de Crotonas. O Pitágoras, ele influirá na ideia platônica das transmigrações das almas, um modo de vida consciencioso e pautado pela moderação para salvá-los das sucessivas reencarnações. Isso é um wolfismo, é uma doutrina que introduz a dualidade mente-corpo, porque os gregos, eles acreditavam, alguns, né, que a alma era separada do corpo, a alma era eterna e um dia ela iria ser separada do corpo. Então, o objetivo maior da filosofia era preparar a alma para viver separada do corpo, uma vez que a alma deseja e o corpo realiza. E aí ia chegar o momento em que a alma ia desejar algo e o corpo não ia estar ali existindo para realizar esses desejos da alma. Então, a justa medida entre os opostos, metrum, a sua inexistência seria o caos. Sua doutrina, durante muito tempo, foi transmitida apenas oralmente, e as lendas se encarregaram do restante, de levar através dessa cultura grega aí. Filolau de Crotonas, ele vai dizer que a natureza, o cosmos, tudo que nele está contido, formam um todo harmônico, que é uma composição de finito e infinito. Os cosmos está formado por um fogo central, este que ele chamava, e 9 corpos que giram ao seu redor. Ele chamava isso de antiterra, terra, lua, sol e os 5 planetas observáveis além da esfera das estrelas fixas. Então, o sistema pirocêntrico dele se baseava justamente nessa tese. E aí a doutrina dos números. Para a origem da natureza seriam os números. Para ele, a unidade, o um, é o princípio de todas as coisas. Na escola eleata nós temos Parmênides, Heráclito e Zenão de Eleia. Esta escola é de caráter exclusivamente filosófico. As anteriores foram físicas ou religiosas com forte influência da matemática. O Parmênides, que são aí os âncoras da metafísica, ele vai dizer o seguinte, que não admite a mudança e o movimento. Ele é totalmente contra a ideia do Heráclito. Para ele, o ser é único, imutável e eterno, de acordo com as ideias platônicas. E ele introduz a diferença entre sensação e razão. A sensação
ela mostra o múltiplo cambiante e ela não é válida para o conhecimento. É apenas aquilo que você sente. Porém, a razão, ela pensa o uno eterno imóvel e seria, para Parmênides, a única via para o conhecimento. Ele influenciou Platão e Aristóteles. Platão, mais tarde, no Mito da Caverna, ele vai fazer essa separação entre o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível estaria na esfera da razão e o mundo inteligível seria o mundo onde predomina os elementos da razão. Heráclito já diz diferente. Ele diz que o pouco é a essência de todas as coisas e que o mundo ele está em contínua mudança e ele está impregnado de constantes opostos. E tem aqui as 3 frases do Heráclito que diz assim: o ser é e não é ao mesmo tempo. A outra: tudo flui, tudo está em movimento e nada dura para sempre. E a última dele, mais conhecida, é que não podemos entrar no mesmo rio, no mesmo lugar. A frase completa seria assim: nós podemos banhar no mesmo rio, no mesmo lugar, porém nunca na mesma água, porque estaria em mudança corrente. Ele compara isso à questão do conhecimento. Zenão de Eleia, a gente tem aqui o paradoxo, que é uma corrida, o mais lento nunca será alcançado pelo mais rápido. Então é um paradoxo porque não se tem uma conclusão sobre essa ideia, sobre esse raciocínio lógico, né? Quando a gente voltar presencialmente, a gente pode comentar mais sobre isso. Não vou entrar em detalhe aqui, para não deixar o vídeo um pouco longo, né? Os argumentos através de paradoxo, iniciador da dialética, ele diz que o paradoxo de Aquiles e a tartaruga, segundo o qual o corredor nunca alcançaria o animal. Uma flecha em voo está a qualquer instante em repouso, né? Isso é o que ele chama de argumento contra o movimento. Então ele coloca aqui como características atribuídas a Deus eternidade, unicidade, a forma esférica e nem limitado, nem ilimitado, nem móvel, nem imóvel. E na escola da pluralidade nós temos Empédocles, Anaxágoras, que são chamados de atomistas. O Empédocles de Agrimento, ele vai dizer que os elementos originários seriam o fogo, a água e o ar. Ele concilia o pensamento de seus antecessores. Estes 4 elementos, mesclando-se uns com os outros, formam os diferentes objetos. E também traz essa concepção cíclica de tempo e da natureza. O Anaxágoras de Clasômena, ele vai dizer que o ser é imutável, como uma espécie de semente. Os objetos surgem quando as sementes estão reunidas de tal forma que no objeto resultante predomina as de uma espécie determinada. Resumindo o pensamento dele, o tudo está em todo, né? Eu sempre brinco com os meus alunos quando estamos fazendo essas perguntas sobre a origem. Quem foi que surgiu primeiro? A semente ou o fruto? O fruto que dá a semente, no caso de uma espiga de milho. Qual foi o que foi originado primeiro? O milho em si ou a semente? Porque o Aristóteles, lá na metafísica, vai chamar de ato e potência. O Anaxágoras, que antecede o Aristóteles, ele vai dizer que os objetos eles surgem quando essas sementes estão reunidas de tal forma que no objeto resultante predomina as de uma espécie determinada. Os atomistas, que são Leucipo e Demócritos, eles vão dizer que há um número infinito de unidades indivisíveis da matéria. E esse número, essa parte da matéria indivisível, ele vai chamar de átomo. Eles diferem em tamanho e forma, mas são idênticos entre si no que se refere à sua estrutura, né?
molecular. Mais tarde, com o desenvolvimento dos estudos da ciência moderna na área da química, com Lavoisier, né, a gente vai ver que existe o núcleo do átomo e outras propriedades que podem ser investigadas aí pela química. Porém, essa era uma tentativa dos filósofos pré-socráticos explicar de modo racional qual seria a origem da natureza através dos elementos naturais. Então, concluindo aqui, o tema central desse estudo é a natureza, cosmo, lá no grego, a physis, e dá origem ao termo física. Lembrem aí da disciplina de física que originou-se daí. A disciplina de física é da área das ciências da natureza. Então, nós temos aqui explicações monistas, dualistas e pluralistas. E a questão do conhecimento começa-se a levantar a distinção entre verdade e aparência. O que é verdade e o que é aparente aí aos sentidos. E o período pré-socrático, ele se caracteriza aí do século 7 ao século 5 a.C., passando aí por esses grupos de estudiosos e seus representantes na busca dessa explicação sobre a origem do universo. A importância desses pensadores não se deve tanto às suas respostas particulares, mas sim ao fato de que foram os primeiros a buscar resolver de forma racional a questão da natureza, última das coisas, e afirmar que a origem da natureza está nela mesma. Nosso muito obrigado a todos os alunos e fiquem com Deus. Um forte abraço do professor Walter Monteiro.